Ora, muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite e a iniciativa que são muito necessárias no tempo que corre. Eu venho falar, fiz aqui uma pequena provocação no título, Arquitetura, Futuro e Empresas de Portugal, ou seja, quase que suprimia a tecnologia, e venho-vos apresentar o que é que a estratégia urbana faz e um pouco uma visão em que o que é que a arquitetura está relacionada com todos nós e qual é o momento que vivemos nos últimos tempos, vivemos agora e o que é que nós queremos ou pretendemos contribuir para que se possa passar no futuro. Temos que conhecer que a arquitetura é, em primeiro lugar, a parte visível de um setor, a parte mais reconhecida de um setor com grande impacto na economia. Esse setor em que a arquitetura aparece como a parte visível, que depois tem as engenharias, as empresas de construção, a indústria que abastece a construção e até muitas vezes uma outra área que são os bancos, as seguradoras, que de alguma forma nos ajudam a colocar os projetos em pé. Bom, a arquitetura é fruto, obviamente, das sociedades onde se inserem. E a nossa sociedade proporcionou aos arquitetos portugueses um conjunto de oportunidades por o atraso que nós tínhamos infraestrutural na década de 80, não é? Pela dimensão do nosso país, pelo investimento e por aquilo que nós fizemos, os arquitetos e a arquitetura em Portugal é considerada praticamente um caso único. No outro dia estava no Brasil num projeto de internacionalização que estamos a fazer e eles diziam-nos ainda hoje, se investíssemos o que investir em Portugal em infraestruturas, no Brasil conseguimos fazer a diferença, principalmente num país com a dimensão do vosso. E a experiência que nós tivemos nos últimos anos ofereceu a Portugal um conjunto de oportunidades que foram bem realizadas. Ou seja, a arquitetura produziu muito, mas em condições que eram únicas e que são dificilmente repetidas. Falo de um conjunto de grandes projetos, desde o Euro, a Parque Escolar, a própria Expo. E, portanto, sabemos que no futuro não iríamos ter essas condições. Mas essas oportunidades e a excelência da realização permitiram aos portugueses e aos profissionais terem um reconhecimento internacional e levar mais longe a imagem do país. A imagem que aqui apresento é da entrega do Prémio Pritzker, que é o Oscar da Arquitetura, ao Eduardo Souto Moura. Nós, com a dimensão que temos já 2 Prémios Pritzker, o Eduardo Souto Moura e o Álvaro Siza, como conhecem, e exatamente relacionado com a imagem anterior, tínhamos o Presidente Obama a falar sobre o estádio de Braga, provavelmente que nunca teria pensado que poderia falar do estádio, muito menos em Braga, que provavelmente é um sítio que nunca tinha ouvido falar antes. Depois chegamos ao fim de um ciclo, que é o país está infraestruturado, nós realizamos muito e bom trabalho, mesmo que nós arquitetos não gostamos de dizer isto, mas agora, principalmente com o fim dos quadros comunitários e com a crise que se abateu sobre Portugal, temos que pensar todo este setor e refazer novas estratégias para poder atuar e capitalizar aquilo que fizemos nos últimos anos. Atualmente, 50% dos grandes números que vemos nos jornais todos os dias provêm deste setor. Arquitetos, engenheiros e toda a gente da construção civil. A estratégia urbana, que é o primeiro laboratório de inovação na área da arquitetura, tomou a decisão, recém-formada tem 2 anos, tomou a decisão de poder contribuir com uma diferença e ajudar a criar um plano para uma resolução coletiva dos problemas atuais. Os objetivos da estratégia urbana, e em primeiro lugar, são a criação de inovação que, colocada ao serviço da população, resolvessem os problemas do território e melhorassem a qualidade de vida das populações. Segundo, ajudar a criar uma estratégia nacional para a arquitetura. Em terceiro, e que tem sido agora mais focada devido à crise que nos tem abatido, a promoção da arquitetura portuguesa e das experiências que temos tido, promovendo a internacionalização dos nossos profissionais.
Uma das coisas que nós tínhamos falado já há bastante tempo na Ordem dos Arquitetos e todo o trabalho que tínhamos feito na Trienal é que era preciso trazer o arquiteto para o centro das decisões políticas. A estratégia urbana, a primeira coisa que faz é juntar num quadrado de atuação os players que nós queremos dentro da arquitetura, porque nós não estamos muitas vezes habituados a falar uns com os outros, Ordem dos Arquitetos, Casa de Arquitetura, Trienal, pormos-nos a falar e ajudarmos entre nós a termos um consenso do que seria ou que poderia ser as estratégias para o futuro. E depois, trabalhar dentro de um triângulo de influência que num dos seus vértices tem os técnicos, sejam arquitetos, engenheiros, no outro o poder público, que é quem gera o território, e no outro vértice todos nós, ou seja, a população em geral, que é consumidora da boa ou da má arquitetura, da boa ou da má cidade. Começamos por promover um conjunto de ciclos de debates, onde fizéssemos uma reflexão sobre aquilo que tínhamos feito, chamando um conjunto de profissionais, onde passámos a cerca de 7.000 pessoas, e estamos a promover agora um projeto, e é daqui que eu queria um pouco falar do futuro, estamos a promover um projeto que pretende internacionalizar a arquitetura num mercado muito específico, que é o mercado brasileiro. Fizemos um projeto que vai mostrar aquilo que nós fizemos desde a Expo até agora. Criamos um conjunto de debates para poder interagir com a sociedade brasileira e, em terceiro, vamos construir uma caixa para mostrar ao mercado brasileiro um objeto, porque a arquitetura é para se ver, não é para se mostrar. E aí fomos chamar os dois mais prestigiados arquitetos portugueses para promoverem o projeto para um pavilhão a instalar no Parque Ibirapuera, que é isto que eu vos mostro agora. Este projeto pretende, de alguma forma, alavancar a estratégia que nós queríamos para o setor no mercado específico, mas não a fazer só com a arquitetura. Ou seja, a arquitetura tem que ter a capacidade de levar atrás de si todo o setor, as engenharias e as empresas de construção. E só assim é que nós entendemos que seja possível conseguir fazer esta internacionalização. Por fim, e para terminar, a questão que se coloca agora, no futuro, é, primeiro, como é que nós conseguimos rentabilizar todo o know-how adquirido nos últimos 20 anos. Segundo, como é que pode a arquitetura contribuir, de alguma forma, para o futuro de Portugal? Será possível nós, a partir de Portugal, atuarmos no mercado mundial? Ou seja, nós não transacionamos serviços, se nós transacionamos serviços, não transacionamos bens. A perspectiva que hoje temos no mercado global alterou-se por completo. Nós necessitamos de levar gente, obviamente, para novos países, criar estruturas, mas temos que operar através de Portugal. Porque é muito diferente, e isto é muito importante que se entenda, é muito diferente exportar arquitetura do que exportar arquitetos enviando jovens e alguns não tão jovens para outros mercados. Muito obrigado.